No Salmo de número 29, no versículo 10 e 11, a palavra do Senhor nos diz: o Senhor se assentou sobre o dilúvio, o Senhor se assenta como rei perpetuamente. O Senhor dá força, o Senhor dá poder ao seu povo, o Senhor abençoará o seu povo com paz. Pai querido, nós te agradecemos. Nós te louvamos pela oportunidade de estarmos na tua casa. Te agradecemos pelo teu povo que pôde estar presente. E te agradecemos, Pai, porque sempre há uma palavra de tua parte aos nossos corações. Fala conosco pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Quem está sentado? Meus queridos, nesse salmo o salmista diz que o Senhor se assenta sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como rei perpetuamente. O Senhor dá poder, ou em alguma tradução diz força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz ou em paz. Meus queridos, eu quero vos falar nessa noite sobre a soberania divina. Sobre essa soberania de Deus em todos os cantos do mundo. Sabemos que a história, não só a história secular, mas a história total do mundo, não é como um carrossel que fica girando enlouquecidamente, sem alvo e sem destino. A história não é como uma nave espacial lançada ao espaço e monitorada pelos homens. Todas as coisas, quer você creia ou não, todas as coisas não estão à deriva e nem estão nas mãos dos poderosos dessa terra, mas Deus tem o controle de todas as coisas. Deus continua sentado sobre um alto e sublime trono e tem as rédeas da história nas suas mãos. Deus jamais perdeu e jamais perderá a sua soberania sobre todas as coisas. Deus é o Deus criador de todas as coisas e continua sendo Deus da providência. Continua sendo Deus que sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. E a Bíblia diz que o Senhor, em algumas traduções aí diz assim, o Senhor preside sobre o dilúvio. Meus irmãos, Deus preside sobre todas as coisas. E quando estamos dizendo que Ele preside sobre todas as coisas, estamos dizendo que Ele preside sobre nossas vidas. Mas a Bíblia diz que Ele preside sobre os dilúvios. O dilúvio, ou os dilúvios são águas descontroladas vindo de todas as partes. Passamos por uma enchente, mais uma enchente em Blumenau. É como um dilúvio. São inundações que penetram em todos os lugares. É aquela correria frenética, tirando móveis, levantando móveis, mas a água, sem pedir licença, vai entrando como um dilúvio. E ela vai trazendo consequências, sem dúvida. Na ótica humana, nós somos totalmente impotentes para controlar as águas, para controlar um dilúvio. Não obstante as muitas águas sempre trazerem transtornos, calamidades, prejuízos sem fim, eu quero afirmar como salmista, Deus não perdeu o controle das muitas águas, Ele preside sobre as águas. O salmista está dizendo que Deus preside sobre os dilúvios. Por diversas vezes, encontramos Jesus acalmando o mar. Por mais que o mar estava revolto, mas aonde Jesus chegava,
Ele acalmava as águas. Ele preside de tal maneira sobre as águas, que ele andou sobre as águas. O mar estava revolto, a tormenta era tremenda, as águas estavam agitadas, mas Jesus, como preside sobre o dilúvio, como preside sobre as águas, ele estava andando sobre as águas. Ele preside de tal maneira, irmãos, sobre a natureza, que os discípulos atônitos perguntavam: mas quem é esse? Que é o vento e as águas, o mar lhe obedece. Quem é esse? É esse que está aqui nessa noite. É esse que nós sentimos a sua graça. É esse que nós sentimos o seu poder. É esse que nós entregamos o nosso coração a Ele. É Ele que preside sobre nossa vida. É Ele que preside sobre o nosso lar. É Ele que preside sobre essa igreja. É Ele que preside sobre o mundo. Quer o mundo aceite ou não, o governo não está na mão dos poderosos dessa terra. O governo está nas mãos do Senhor dos senhores e Rei dos reis, Jesus Cristo nosso Senhor. Muitas pessoas, e quem sabe muitos que chegaram aqui nessa noite, estão passando por algum tipo de dilúvios. Dilúvios têm atingido muitas pessoas. São dilúvios que, quem sabe, atingiram a vida espiritual. A vida está sendo agitada por todos os lados, e a fé está sendo solapada cada dia que passa. Os dilúvios, as águas, elas vêm para trazer consequências. E quem sabe chegou um dilúvio agitando a tua fé, querendo levar a tua fé embora. E alguns crentes já não estão crendo mais no poder e nos milagres do Senhor. E o pior, que não é só crente. Existe até uma estatística que até alguns ditos pastores não creem mais em alguns milagres de Jesus. Alguns não creem mais corretamente na ressurreição, outros não estão crendo mais na volta de Jesus, outros não estão crendo mais no poder da palavra. Ela é inspirada, mas não toda. O sangue de Jesus que repreenda tais homens e tais pastores. Porque a palavra de Deus não muda e não mudará. Deus é soberano sobre todas as coisas. Não importa se um dito pastor ou qualquer membro ou qualquer crente venha perder a sua fé. Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo soberano e presidindo sobre todas as coisas. E você precisa deixar Deus presidir sobre sua vida. Dilúvios têm atingido a fé de alguns crentes. E alguns crentes estão nessa correnteza de água e a sua fé está sendo levada. Mas Jesus chega no meio da tormenta. Jesus chega no meio do dilúvio. Ele tem poder sobre as águas e Ele tem poder sobre a tua vida. Dilúvios que atingiram, quem sabe, a vida emocional de algumas pessoas, a vida psicológica, a vida íntima. Dilúvios que atingiram, quem sabe, o seu mundo interior. Há pessoas que estão arrebentadas por dentro. Há pessoas que psicologicamente não conseguem mais ver nenhuma vitória. Há pessoas que intimamente não creem mais no seu potencial. Há pessoas que não creem mais na misericórdia do Senhor. Emocionalmente estão abaladas, emocionalmente estão estragadas. Mas eu quero dizer nessa noite, se é o teu caso, o Senhor preside sobre as tuas emoções e Ele quer colocar as tuas emoções no lugar nesta noite. Há dilúvios, quem sabe, que estão atingindo vida material. Atingiram a vida material de algumas pessoas.
Há pessoas, quem sabe, aqui nessa oportunidade, que a sua vida material foi atingida por um dilúvio. Tudo estava correndo muito bem, tudo estava indo às mil maravilhas, e de repente, como as águas que vêm, vai subindo, e você não tem aonde correr. E quem sabe a água do dilúvio atingiu a tua vida material, e solapou, e tirou o teu emprego, tirou, quem sabe, as tuas economias, e você está despedaçado, e não sabe como recomeçar a vida. Mas Deus chegou aqui nessa noite para dar um recomeço à tua vida. Há dilúvios que estão atingindo a motivação, estão atingindo o ânimo, os propósitos, as metas, as purezas de as pessoas servir ao Senhor. Pessoas que foram atingidas por algum tipo de dilúvio, que não tem mais propósito na vida, não tem mais meta, não tem mais alvo, não consegue mais nem servir ao Senhor. Jesus chega e Ele está aqui nessa noite para acalmar todos esses dilúvios que querem arrebentar com você. Jesus chega como Ele chegou ali no mar da Galileia e acalmou as águas. Há dilúvios que estão atingindo casamentos, que estão atingindo as famílias. Quantos casamentos arrebentados, quantas famílias arrebentadas. E hoje não é só lá fora não, hoje dentro da igreja também. É como aquelas águas que vem vindo. E você quer correr, quer encontrar uma solução. E não encontra solução. Você quer se agarrar a alguma coisa, e até se agarra, mas daqui a pouco a água atingiu o seu casamento, atingiu a sua vida íntima. E o que fazer nesta hora? Só existe uma solução: colocar na mão daquele que acalma a tempestade, colocar nas mãos daquele que preside sobre as águas, sobre os dilúvios. O salmista dizia: Deus preside sobre os dilúvios. E se o dilúvio está vindo sobre a tua vida, dilúvio de águas atingindo o seu casamento, o Senhor está aqui para dar um recomeço nessa noite. No meio da tempestade, onde os discípulos pensavam e analisaram que não tinha mais jeito, nós vamos morrer. E quando eles estavam pensando que não tinha mais jeito, Jesus, que preside sobre as águas, Ele veio caminhando sobre as águas. Os discípulos até acharam que é um fantasma, e até gritaram de pavor. Mas Ele disse: sou eu, não é um fantasma. Vento e água, mar, acalma-te. Esse Jesus é o mesmo, Ele não mudou sua autoridade, Ele não mudou seu poder, Ele não perdeu poder e autoridade. Ele está aqui para acalmar as tempestades que tem bagunçado com o teu casamento, com a tua família, com o teu emocional, com o teu material, com o teu espiritual. Deus está aqui para te abençoar nessa noite. Eu quero dizer que sempre será a presença de Deus revelada que vai mudar as vidas. É a presença de Deus que vai quebrar as durezas de coração. Tem coisas que não tem outro jeito: ou Deus resolve, ou as coisas não terão solução. Mas Deus chega na hora exata para resolver os problemas. E Ele está aqui nessa noite, Ele quer presidir sobre a tua vida. A presença do Senhor vai acalmar as tempestades surgidas na tua vida, como também dar um novo rumo, um novo alento,
na jornada da tua vida, e você vai ver a glória de Deus ser manifestada na tua vida, porque Jesus tem todo o poder. Ele tem todo o poder para dominar o dilúvio, os dilúvios de problemas que surgiram na tua vida. Não importa quais são ou em qual área você está enfrentando o problema, Ele preside sobre todas as coisas, e Ele quer presidir sobre a tua vida. Irmãos, aqui eu vejo um problema, porque o salmista declara que o Senhor se assentou sobre o dilúvio. Em outra tradução diz, Ele preside sobre o dilúvio. Quer dizer, Ele tem o controle de todas as coisas. Mas Deus preside sobre todas as coisas, porém, ao homem Ele deu o livre-arbítrio, Ele deu a livre vontade. Ele preside sobre os mares, Ele preside sobre os ventos, Ele preside sobre todas as coisas. Mas sobre o homem, Ele só vai presidir se o homem deixar. Porque Ele deu o livre-arbítrio, a livre vontade. E na livre vontade, no arbítrio que você pode, você tem o direito de deixá-lo ou não. Deus não força, Ele não vai entrar na tua vida com violência. Ele não vai presidir sobre você se você não quiser. Se você não querer, Ele simplesmente vai obedecer o teu querer. Mas sem dúvida o inferno te espera se você não deixar o Senhor presidir sobre tua vida. Deus deu livre-arbítrio, e no livre-arbítrio, na livre vontade, muitas pessoas, e infelizmente muitos crentes, tem feito uma carrada de bobagem com a sua vida, com o seu casamento, com os seus negócios, porque não estão deixando Deus presidir sobre a sua vida. Ou você vai não só dizer, mas vai ser verdadeiro, dizer: Deus, Jesus é o Senhor sobre minha vida. Ou você vai ver ruínas acontecer na tua vida. Porque Deus quer presidir, Ele preside sobre todas as coisas, mas ao homem, Ele só vai presidir se você convidar, se você deixar. Ele quer presidir. Por isso Ele diz: filho meu, dai-me o teu coração. Filho meu, vinde. Você que está cansado, amargurado, atribulado, vinde. Eu quero dar a solução. Ele quer presidir sobre a tua vida. Ele não quer só presidir só sobre as águas, só sobre o dilúvio. Ele quer presidir sobre a tua vida. Deixa Ele presidir, e você vai ver milagres e maravilhas acontecendo na tua vida material, espiritual, conjugal, familiar. Milagres vão acontecer, e o nome do Senhor será glorificado. Todas as pessoas que colocarem sua confiança em Deus, sem dúvida, desfrutarão da bem-aventurança eterna. Irmãos, Deus te chamou para você triunfar sobre os dilúvios que têm surgido na tua vida. Deus te chamou para você triunfar sobre esses problemas. Coloque nas mãos do Senhor, e você vai ver Deus te dando vitória completa. Porque Deus, além de estar no controle de todas as coisas, eu quero dizer que Ele está vendo os vales sombrios, Ele está vendo as noites escuras, Ele está vendo as lágrimas que estão a correr pela sua face. Eu quero dizer que Deus está vendo o teu choro doído. E quem sabe você está dizendo: Senhor, até quando? Eu não estou suportando, Senhor. Mas se você colocou nas mãos dEle, Ele vai presidir. Ele é soberano. Ele é soberano. Aceita a soberania de Deus na tua vida. Aceita a vontade de Deus na tua vida. Deixe Deus presidir sobre a tua vida. Deixe Deus presidir sobre todas as coisas. E algo tremendo vai acontecer. Porque Deus é um Deus presente.
Ele jamais desamparará aqueles que nele esperam. Ele jamais desampara aqueles que confiam no seu poder e deixam Ele presidir. Deixa Deus presidir sobre tua vida, e você vai ver o que vai acontecer. Coisas tremendas vão acontecer. O segundo versículo diz: o Senhor dará poder ao seu povo. O Senhor dará poder ou força ao seu povo. É Jesus que dá poder. Não tem como alguém querer fabricar poder. Nós estamos vivendo dias que pessoas estão querendo fabricar poder. E pessoas pensam que pelo sua maneira de falar, pela maneira, quem sabe, de expressar com expressão do corpo, vai atrair o poder do Senhor. Irmãos, é claro que nós temos a nossa parte de preparar nossos corações, de quebrantar nossos corações, mas quem dá poder é Deus. É Deus que dá poder, e a Bíblia diz, Ele dá poder ao seu povo. Não é a outro povo, é ao seu povo. Deus dá poder ao seu povo. Ele quer dar poder a você. Se você é povo dele, se você pertence a ele, se você está nele, Ele tem poder para dar para você. Ele tem poder para derramar sobre tua vida. Foi Ele que deu poder sobre a igreja. Ele disse: eu darei poder. É Ele que dá poder para a igreja. É Ele que dá poder para a igreja vencer as lutas, vencer as intempéries da vida. Ele deseja fazer de você um transmissor dessa graça, um transmissor do seu poder. Ele quer dar poder à sua vida. Todo o poder que Ele dá é para você usar, para honrar e glorificar o seu santo e precioso nome. Irmãos, muitos querem buscar esse poder. Muitos querem e buscam esse poder e essa força, mas não estão recebendo, porque buscam de maneira errada. E outros buscam, mas não recebem, porque não conseguem desvencilhar-se da vida de pecado, da vida velha. Deus dá poder, mas Ele dá poder para o seu povo. E o seu povo tem que ser povo santo. Ele não reparte a sua glória com ninguém, e nem com quem está contaminado com suas vestes. Irmãos, vivemos hoje duas situações extremas. Primeira, enquanto muitos estão sendo salvos, transformados, avivados, abençoados pelo poder de Deus, e isso está trazendo um crescimento real à igreja. Mas enquanto muitos estão vivendo nesse avivamento do Senhor, outros, que é um outro problema, um outro extremo, uma outra situação, muitos estão dando sinais que a presença de Deus já foi embora da sua vida. Muitos estão dando sinais que já não tem mais esse poder. Muitos estão dando sinais que a presença do Senhor já foi embora de suas vidas, já foi embora de suas casas, já foi embora dos seus casamentos, já foi embora da sua família. Muitos estão fracos e praticando, quem sabe, os mesmos pecados que o mundo pratica lá fora. E não tem como Deus derramar seu poder sobre vidas que estão cometendo os mesmos pecados, ou os pecados que Deus abomina e que o mundo pratica lá fora. Irmãos, não tem como Deus derramar poder para aqueles que amam o mundo, aqueles que não estão se deleitando na sublimidade do conhecimento de Cristo. Há pessoas que já não têm mais prazer de ouvir a palavra do Senhor, já não tem mais contentamento e alegria de servir ao Senhor. E a palavra de Deus é uma hora de servir ao Senhor.
e servir com alegria. Irmãos, algumas pessoas estão tendo mais prazer nos banquetes do mundo do que na graça e misericórdia e poder que Deus quer derramar ou tem para derramar sobre a sua igreja e sobre as vidas aqui na igreja. Há pessoas que não estão mais se importando com a graça e misericórdia do Senhor. Mas se você deseja receber poder, se você deseja receber essa força, porque o salmista diz, o Senhor dará, ou o Senhor dá poder ao seu povo. Se você deseja receber esse poder, essa graça, essa força, de maneira profunda na tua vida, é preciso ter coragem para romper com tudo aquilo que te afasta de Deus. É preciso ter coragem para dizer não para a prostituição. É preciso ter coragem de dizer não para a indecência. É preciso ter coragem de dizer não para a mentira. É preciso ter coragem de dizer não para as coisas erradas e que são desaprovadas por Deus. Se você quer esse poder, porque Deus diz, o Senhor dará poder ao seu povo. Mas Ele dá poder para aqueles que têm coragem para dizer não. Não para o adultério. Que parece são coisas que hoje também está acontecendo dentro da igreja. É preciso, se você quer esse poder, é preciso você ter temor do Senhor. É preciso você respeitar as diretrizes da palavra do Senhor. É preciso você confessar os teus pecados. Ninguém recebe poder se não confessar seus pecados. Meus queridos, nós estamos vivendo num mundo e num momento da igreja muito sublime, muito especial, mas muito complicado também. Porque hoje se vê todo tipo de crentes, todo tipo de igrejas. E eu não estou aqui e tenho aversão a pastor que usa púlpito de igreja para querer falar mal de outra igreja. Nós não estamos aqui para falar mal de igreja nenhuma. Embora existam algumas igrejas que estão no juízo de Deus. Existem algumas igrejas que vão chegar dizendo, Senhor, mas no teu nome nós expulsamos os demônios. Mas no teu nome nós operamos milagres e maravilhas. Mas o Senhor vai dizer, não vos conheço, apartai-vos de mim. Mas a Bíblia diz que Ele vai dar poder ao seu povo. E eu quero crer que você é povo de Deus. E se você ainda não é povo de Deus, seja logo povo de Deus. Porque Ele não só vai dar poder, mas Ele vai buscar o seu povo. Não existe, irmãos, nada mais trágico do que um crente permanecer no pecado e permanecer sem esse poder, sem essa graça. Ele dá poder ao seu povo. E Ele foi dando poder a Sansão, porque Sansão era povo dele. Mas Sansão foi brincando com o pecado. Sansão foi se acostumando com o pecado. Sansão foi desrespeitando a palavra do Senhor. Foi quebrando as ordenanças divinas.
ele foi quebrando e abusando a tal ponto que qualquer mulher que passava perto dele chamava atenção. Se tornou um homem carnal. E depois que ele pecou, depois que ele caiu, e que os filisteus vieram contra ele, esse eu vou, como outras vezes, vou acabar com esse povo. A Bíblia diz que ele não sabia que o poder, que a presença do Senhor já tinha se retirado dele. Tem muito crente que está da mesma forma, não está percebendo, mas está brincando com o sexo oposto, fazendo coisas que são pecados, porque tem coisas que é pecado, não tem encaixe. Tem algumas coisas que são nossas, que são costumes, e alguns costumes nossos bem assembleianos. Mas tem coisas que não é costume, é Bíblia, é palavra. E se você quebrar, não tem poder, não tem graça, não tem unção. E a desgraça faz parte da vida de quem quebra com as leis do Senhor. Tem pessoas que têm quebrado, têm pisado sobre esse livro santo, sobre a palavra do Senhor. Não existe nada mais trágico do que permanecer no pecado, do que ter uma vida sem poder e sem graça. Meu querido irmão, você pode ter prosperidade, você pode ter muito dinheiro, você pode ter muita influência na sociedade, você pode possuir uma boa casa, um bom carro, pode possuir muita coisa, mas se faltar a graça, se faltar o poder de Deus, se faltar a presença de Deus em tua vida, você não terá nada, e não tem nada que compense se faltar a presença de Deus na tua vida. Você pode ter tudo, mas se não tem a presença do Senhor, você não tem nada. Meus queridos, esse poder é dado pelo Senhor. Não é um homem que dá. Porque tem alguns ditos homens, alguns ditos pastores, alguns ditos bispo, agora já tem apóstolo e agora já tem patriarca. Agora já tem patriarca. Daqui a pouco vai ter querubim. Daqui a pouco vai ter serafim. E daqui a pouco vai ter alguém dizendo que é Jesus. Simão o mágico, ele olhou para a vida de João e Pedro e viu que quando eles colocavam a mão, as pessoas recebiam o poder, as pessoas recebiam o batismo com o Espírito Santo. E ele chegou para Pedro e João e disse: olha, eu dou o dinheiro que vocês quiserem, mas eu quero esse poder também. O poder do Senhor não se compra com dinheiro. O poder do Senhor não compra com jeitinho. O poder do Senhor não se compra porque é filho de pastor, ou parente de pastor, ou parente daquele obreiro, ou parente daquele crente. O poder de Deus não se adquire com coisas materiais, mas se adquire com um coração quebrantado e com uma vida rendida aos pés do Senhor. O poder do Senhor vem para aqueles que se rendem e confessam e pedem misericórdia. Pedro e João tiveram que repreender Simão o mágico fortemente, porque ele achava que podia fazer negociata com o poder de Deus. As pessoas podem fazer negócio com qualquer coisa, mas não se pode fazer negócio com o poder de Deus.
E Deus derrama o seu poder para o seu povo, para o seu povo. Deus quer dar esse poder aos seus servos. Ele quer derramar esse poder sobre a tua vida. Você precisa desse poder. Você precisa sentir esse poder. Você precisa realmente abrir o teu coração para que esse poder seja derramado. Sinta o poder do Senhor. Ele quer derramar sobre a tua vida, da galeria ao púlpito, lá atrás, aqui à frente. Ele quer derramar esse poder. O salmista termina o versículo dizendo: o Senhor abençoará o seu povo. Irmãos, o Senhor abençoará. Quem abençoa é Deus. Levante a cabeça. Por mais que os dilúvios e as lutas tenham sido terríveis sobre a tua vida, levante a cabeça, porque Deus prometeu abençoar o seu povo. E você está na promessa, porque Ele prometeu abençoar o seu povo. E Deus abençoará o seu povo. O nosso inimigo, irmãos, tenta de toda maneira mostrar que Deus não deseja abençoar o seu povo. De todas as maneiras, o diabo, o nosso inimigo, nosso adversário, ele tenta querer mostrar para você que Deus não quer abençoar. E até muitos têm uma ideia equivocada de Deus. E para muitos, Deus é mais um carrasco que está com uma espada na mão, dizendo: um passo errado que você dá, você perde a cabeça. Mas esse não é o Deus que nós servimos. O Deus que nós servimos, Ele avisa sim. E Ele dá muitas chances. Mas só que tem um momento que a chance para. Porque a Bíblia diz que também Deus não contentará o seu espírito, não estará para sempre trabalhando com a pessoa. Irmãos, há dois extremos. Há pessoas que só acham que Deus é bom pai, e daí fazem tudo que bem der na ideia. E outros que já acham que Deus é justo, e daí qualquer coisinha acham que Deus está passando a rasteira para levar as pessoas para o inferno. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer na desgraça de ninguém. Deus mandou Jesus Cristo, e porque Ele amou você, amou esse mundo de tal maneira, que Ele quer salvar a todos. Ele veio para salvar a todos, a todos, a todos, a todos. E você pertence a esse todo. O salmista tinha convicção em dizer que Deus abençoaria o seu povo. E eu pergunto nessa noite: você pertence ao povo de Deus? Eu não perguntei se você pertence à igreja Assembleia de Deus, porque muitos pertencem à Assembleia de Deus, mas não pertencem à igreja invisível que vai ser arrebatada. Muitos têm o seu nome tudo certinho no rol de membro da igreja, mas o seu nome não está escrito no livro da vida. E as pessoas que vão para o céu não é as pessoas que estão arroladas simplesmente no rol de membro de uma igreja. As pessoas que vão para o céu é aquelas que o seu nome está escrito no livro da vida, no livro da vida, no livro da vida, no livro da vida. O seu nome está lá, irmãos. Você tem convicção que o teu nome está escrito no livro da vida? Deus está dizendo que a bênção é para o seu povo. Ele não vai repartir a sua bênção. A Bíblia diz: e Ele abençoará o seu povo. Mas você pode dizer: mas pastor, eu não estou entendendo. Porque eu estou olhando as pessoas aí fora, e eles vão de vento a popa. Parece que a bênção está sobre ele. Asaf, num dos salmos, ele declara o seu dilema que ele passou. Ele passou pelo mesmo dilema que muitas vezes, quem sabe, você passa. Quando você olha as pessoas lá fora, pecando, fazendo coisas horríveis, e vão prosperando, e vão de vento a popa. E você diz: mas parece que a bênção
é sobre ele, não sobre eu que sirvo ao Senhor. E quando Asaf começou a olhar isso, ele entrou numa crise terrível. E ele mesmo diz: e eu quase me desviei. Os meus pés quase que resvalaram. Quase. Mas quando eu estava naquela crise, quando eu estava naquele dilema, vendo a prosperidade das pessoas e vendo o meu sofrimento, eu resolvi ir ao templo. Eu resolvi ir na igreja. É por isso que a gente sempre diz: vem à igreja, irmãos, porque aqui é a solução de Deus para a tua vida. Aleluia. Porque na igreja sempre haverá uma palavra de Deus ao seu coração. E quando ele estava naquela crise, ele foi ao templo. E quando ele foi ao templo, Deus mostrou para ele como seria o fim dele, como seria ele. E ele mostrou o fim daqueles que ele estava tendo inveja, que ele estava até dizendo: eu queria ser como aqueles, que parece que não tem luta, não tem prova, tudo que eles fazem prospera, eu quero ser igual a eles. E quando Deus mostrou o fim, irmãos, ele caiu em si e viu o erro de valores que ele estava vendo, porque as riquezas lá fora não quer dizer bênção e prosperidade. Irmãos, você pode ter nada nessa vida, mas você pode estar com a bênção do Senhor na tua vida. A Bíblia diz: Deus abençoará o seu povo. Se você é povo de Deus, a promessa que você pode abraçar, você pode agarrar-se a essa promessa, porque nós servimos um Deus que tem prazer em abençoar. E nessa noite Ele está aqui para derramar a sua bênção sobre você. Chegou o teu momento, irmãos. Chegou o teu momento de ser abençoado. Você não pode sair daqui sem a bênção, sem ter uma profunda experiência, uma nova experiência com o Senhor. Agora só tem um problema, irmãos. Você não pode querer a bênção do Senhor sem que primeiro Ele venha restaurar a sua vida, sem que primeiro Ele venha resolver aqueles probleminhas que estão lá, quem sabe, no porão da tua vida. E é preciso deslacrar tudo isso para que Ele possa fazer uma limpeza. E o sangue de Jesus limpa, e o sangue de Jesus apaga, e o sangue de Jesus purifica de todo o pecado. Deus quer te abençoar, mas é preciso primeiro que Ele toque de maneira profunda na tua vida. Irmãos, ninguém vai ser abençoado de qualquer maneira, porque é muito fácil. Todas as pessoas vêm na igreja porque querem uma bênção. É muito fácil querer bênção. E a misericórdia do Senhor até é grande, Deus até abençoa. Mas aquela bênção que transforma, que edifica, que muda, aquela bênção que o salmista diz: o Senhor abençoará o seu povo. Essa bênção, essa é para o seu povo, irmãos. O Deus que quer te abençoar, Ele primeiro quer resolver algumas coisinhas que estão na tua vida. Jacó, irmãos, quando ele estava naquela batalha, aquela luta com o anjo, ele agarrou o anjo e disse: eu não te largo, eu não te solto, eu quero a tua bênção. O anjo não foi abençoando ele assim, não, irmãos. Ah, você quer minha bênção? Mas quem é você? Você quer a minha bênção? Mas quem é você? Embora o anjo sabia quem era, mas ele precisava confessar. E daí Jacó teve que dizer: meu nome, eu sou Jacó. Em outras palavras, ele estava dizendo: eu sou o enganador. Eu sou aquele que enganei meu pai, enganei meu irmão. Sou aquele que fiz diversas barganhas. Ele confessou o seu caráter duplo, o seu caráter contaminado. E Deus, antes da bênção, queria mudar o caráter de Jacó. Antes dele ser abençoado, ele foi tocado por Deus. Ele só foi abençoado depois que ele foi tocado na juntura da sua coxa, e ali ele ficou mancando.
Depois que o anjo tocou nele, então a Bíblia diz: e o Senhor o abençoou ali. Ele só foi abençoado depois que fez a confissão e depois que foi tocado por Deus. Você quer bênção do céu, você quer bênção do Senhor, deixa Ele tocar na tua vida e confesse as tuas misérias. Ficamos em pé nesse momento. Meus irmãos, eu quero dizer nessa noite que nada pode substituir a bênção do Senhor na tua vida. Acima de qualquer coisa, lute para que a bênção do Senhor, Deus, seja real e profunda na tua vida. Você precisa sair daqui, irmãos, obtendo experiência com o Senhor. Eu quero dizer, pelo amor da tua alma, não saias daqui, irmãos, não dê nenhum passo a mais sem a bênção do Senhor. O salmista diz: o Senhor abençoará o seu povo. Isso é promessa, irmãos. Ele quer abençoar o seu povo, o seu povo. E você é povo do Senhor? Ou você ainda tem dúvida? Você é povo do Senhor? Se você é povo do Senhor, a bênção de Deus para você. A bênção de Deus para a tua vida. A bênção de Deus para a tua vida. A bênção de Deus para o teu coração. A bênção do Senhor para você nesse momento. Ele quer abençoar você. O salmista, 3 coisas: que Deus preside sobre o dilúvio, que Deus dá poder ao seu povo, e Ele quer abençoar, dá a bênção ao seu povo. São 3 coisas que Deus quer fazer na tua vida. Ele quer presidir sobre você, Ele quer derramar poder sobre a tua vida, e Ele quer abençoar você. Dê a mão para quem está ao seu lado. Dê a mão para quem está ao seu lado. Nós vamos orar nesse momento. Você é povo do Senhor, então você vai abraçar a tua bênção. Mas antes Ele quer tocar na tua vida. E esse toque do Senhor, eu não sei qual área, mas Ele quer tocar em você. Quem sabe é algo íntimo, é algo que está na tua mente, é algo que está no teu casamento, nos teus negócios, que precisa ser tocado. Ele primeiro quer tocar, quer resolver o problema para derramar a bênção. Deixa Deus tocar na tua vida e receba a bênção do Senhor. Vamos orar nesse momento. Pastor, Senhor, meu Deus e Pai, nós te agradecemos por mais um dia estarmos na tua presença. Diante do teu altar está a mesa, ó Pai amado, está aqui o banquete, ó Deus celestial. Que o Senhor venha, Senhor Deus, em nome de Jesus, consagrar todos os elementos, ó Pai, o simbolizante do simbolizado. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, para a tua honra e para a tua glória. Amém.